Boa tarde, Sene, Gelson Baraúna. Muito se falam das pessoas. Por que vocês deram risada? Você não vai brigar comigo, vai? Fica à vontade. Obrigado. Ainda não, né? Não perdi nenhuma ainda, viu? Porque... obrigado pela explicação. Eu sei disso, Rogério. E a minha pergunta vai muito nesse sentido. Nem sempre o que falam da gente constrói quem nós somos. Exatamente. E aí, eu gostaria de lhe perguntar nesse sentido, porque ao longo, desde que surgiu a possibilidade do Rogério vir para o Bahia, até a conclusão, muita gente, né, alguns para mim falando muita bobagem e outros falando talvez coisas que eles acham, falou muita coisa. Rogério tem problema de vestiário. Rogério tem problema com a imprensa. Rogério isso, Rogério exige, Rogério aquilo, Rogério aquilo outro. Essa parte é verdade. Aí é que vem a grande verdade. Quando a gente lhe pergunta, dá a você a capacidade de responder. Até onde é mito e até onde é verdade. É uma pergunta dúbia. Eu sei que se você é São Paulino, talvez você vai considerar. Mas é porque falam-se muitas coisas e, assim, o que chega pra gente, nem tudo isso é real. Por exemplo, falam de problema de vestiário. O que a gente sabe é que no Flamengo o seu problema foi com a comissão técnica fixa, pelo menos o que chega, e não com atletas. No Fortaleza, você é muito elogiado, e ainda, inclusive, elogiado no sentido de que você, na gestão de pessoas, foi fantástico, mas quando sai para a imprensa, sai que é o contrário, que o Rogério briga com o jogador, briga com A, com B, com C. O que é mito, o que é verdade, que Rogério é esse? Até que você briga com as pessoas, cara. Você vê como tudo é mito. Todos nós somos competitivos, e você é competitivo. Você foi um cara... Eu sou assim, eu sou um cara extremamente profissional, eu acho que a minha carreira fala por si só. Eu sou um cara que gosta daqueles que trabalham todos os dias, que chegam cedo, que se dedicam, que querem evoluir, que querem desenvolver. Eu entendo, e como eu te falei, é uma equipe para ter calendário para 2 jogos por semana. Por quê? Porque você tem jogadores de muita qualidade técnica e que você não deixaria muito tempo parado pela rotatividade de jogadores. O que traz, às vezes, o descontentamento de um jogador ele não está participando diretamente. Mas nós somos em 33, é isso? 33 com os goleiros. Os goleiros, eu não gosto muito de goleiro, tá? Então são 29, 30 jogadores de linha. Só 10 vão jogar, 5 vão entrar. Então é difícil você manter sempre um grupo em qualquer lugar, né? E aí é onde... hoje é diferente o futebol da minha época, né? Da nossa época, posso dizer assim. Mas eu não tenho problemas, cara. Eu trato todos muito bem. Eu exijo durante aquela hora e meia, 2 horas de treinamento. E quando acaba ali, são todos meus parceiros, meus amigos. Eu juro, eu venho aqui ou em qualquer outro lugar que eu vou para fazer sempre o melhor por quem me contratou, por quem eu trabalho. Além disso, para fazer uma boa relação sempre com todos. Você falou do Fortaleza, é um grande case de sucesso na minha carreira. O Flamengo, independente do que as pessoas acham, são 3 títulos em 8 meses. Eu acho que tem um carinho muito grande por todos os caras, e são caras grandes no futebol, que tem cada um a sua história fora até do Brasil, né? E no São Paulo também. Você discutir, poxa, já discutiu alguém na tua empresa, não? Então, é natural, e eu gosto até que quando eu fale, o atleta, se ele tiver como que discordar, se ele tiver como num vídeo de correção, se ele não concordar, eu acho que isso é produtivo e faz com que todos cresçam. Então, eu juro, venho aqui para fazer o meu melhor. E não tenho, cara, juro, problema de relacionamentos assim. Eu me dou bem com a grande maioria, principalmente com os que gostam bastante de trabalhar. Rogério, boa tarde, seja bem-vindo. Marcos Mutari, do canal Infobahia. Você foi um dos maiores goleiros da história do futebol, né, na minha opinião. Obrigado. Não gostava muito quando você fazia gol no Bahia, né? Mas, assim, mas acontece. Fora isso, para mim, um dos maiores. E você tem 3 goleiros de perfis diferentes aqui, né? Tem o Marcos Felipe, que vem sendo um dos melhores goleiros do campeonato, uma das maiores notas, quase sempre na seleção da semana. Né? O Adriel, que é um jovem goleiro, e o Danilo, que é um goleiro mais experiente, com mais rodagem, que já passou por muitos clubes. Né, que tá lá, e o Klaus também, que está aí como opção também. Dentro da sua experiência, o Marcos Felipe continua como titular? Você vai observar essa semana os treinos? Mas você quer que eu adiante o time para você, cara? E como é que você percebe esses goleiros, assim? São goleiros que você gosta de jogar com os pés, né? Também? Eu só tive um treinamento, só um contato mais direto, né? O Marcos Felipe eu vinha acompanhando mais os jogos, né? E já joguei contra, Fluminense, época de Fluminense, tudo. O Danilo eu conheço muito, de ter enfrentado até como
como goleiro, né? Danilo já está para o terço final aí da sua carreira, um menino nota 10, um excelente profissional. O Adriel eu não conhecia pessoalmente, hoje tive o primeiro contato, ele e o Klaus. Nós vamos trabalhar, tem agora, né, essa decisão, nós temos que ainda conversar, porque não houve tempo ainda conversar sobre treinador de goleiros, né? Mas nós vamos dar continuidade no trabalho, como você falou, né? Um goleiro que tem uma das melhores notas e vem sendo destaque, tem duas coisas, né? É um pouco preocupante, porque quando o goleiro vai muito bem, é porque a coisa não está muito bem. Mas, por outro lado, mostra que ele tem capacidade. Eu acho que todos ali que estão aí estão... o Adriel, que é super jovem, o Danilo, que é o mais experiente de todos estão para... não é só aquele que joga, mas o Danilo, por exemplo, é um cara muito focado, um cara sério, mesmo não jogando, ele tem a sua importância, tem o seu valor, se não estiver jogando nesse momento. Ele veio de lesão também, acho que um bom tempo, né, parado o Danilo. Aí voltou, teve, acho que uma lesão que é natural, né, uma lesão, um LCA, depois volta, lesão muscular, é bem natural. Vamos dar continuidade e fazemos as escolhas todas, senão daqui a pouco na lateral direita, você vai me perguntar, na esquerda também. Rogério, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia, Ulisses Gama, Bahia Notícias. A relação da imprensa daqui com o Rogério Ceni começa muito boa, né? Com os sorrisos, com resenha e tudo mais, mas a gente sabe que não é sempre assim. Você já viu momentos tensos com a imprensa, né? Aquela ligação, né? Teve também momento... Aquela ligação do Sport TV. Sim, claro. Não tinha, desculpa. A gente viveu recentemente aqui um momento tenso da imprensa com o Paiva, mais recentemente teve o Anderson Moreira. A pergunta é mais uma reflexão até para todos nós como imprensa e você como treinador. Como tornar essa relação um pouco mais saudável? Olha, o futebol é paixão. E a gente tem que entender isso. Muitos de vocês, eu não sei o time que cada um torce, né, mas eu tenho certeza que a grande maioria é torcedor do Bahia. Então, existe, eu acho, não sei, eu não sei. Estou falando sem conhecimento. Eu tenho certeza que é. Então, existe a pergunta sobre o jogo e existe a emoção, a avaliação. Gente, vocês também vivem da notícia, das polêmicas. Eu entendo perfeitamente, cada um tem a maneira como se sustenta. Alguns são mais técnicos, outros são mais folclóricos, e isso faz parte do futebol, né? Eu acho que a gente tem que ser sempre sincero, uns com os outros. Eu vou dar sempre uma explicação, seja na vitória, seja na derrota, do que eu vejo. Quando eu achar que eu errei, eu não tenho problema nenhum em falar para vocês. Quando a bola não entrar porque, sei lá, o pênalti saiu, eu não tenho muito para explicar para vocês. O pênalti é feito para entrar, mas às vezes, né, com 3, 4 bolas na trave, você não ganha o jogo. 20 finalizações, você não ganha o jogo. Faz parte. Mas eu acho que a sinceridade sempre e o respeito. Acho que o respeito é o mais importante de nós. Você, quando faz uma pergunta, você faz por toda a torcida do Bahia. E eu tenho que também responder para a torcida do Bahia. Esse é o principal. Aproveitando, só mais uma coisinha. Sua opinião sobre a presença da imprensa nos treinamentos? Para mim é o que vocês decidirem aqui. Eu não sei, juro, não tivemos tempo de conversar. Mas... Oi? Não, eu não falei mesmo, não chegamos nesse ponto ainda Mas o dia que o clube resolver abrir as portas, um treinamento, o começo do treino, quando eles se sentirem confortáveis aí, para mim, sem problema nenhum. Boa tarde, Rogério, seja bem-vindo ao Bahia, que seja uma excepcional jornada aqui. Você chega ao Bahia num momento complexo, onde a posição na tabela incomoda, e principalmente numa reta final de campeonato que por si só já é pesada. No contato com o grupo, você falou sobre enxergar a vontade de crescimento que eles têm. Sim. Como transformar essa confiança em potência mental e tática e fazer com que esse processo possa dar frutos positivos para o clube no final do campeonato para atingir os objetivos? Ser um time mais ajustado, ser um time mais compacto, tentar diminuir sempre os contra-ataques que se tomam. É um time de transição, tem na sua característica principal jogadores de velocidade, com transição rápida, automaticamente também muitas vezes acaba perdendo a bola de maneira rápida e pegando um time que não está tão pronto para se defender, evoluir nos trabalhos de defesa todos os dias e torcer para que a bola que deu na trave e saiu, ela possa entrar. Tem dias que não adianta, você pode fazer o teu melhor. Esse dia eu vi um jogo aí, o time deu 30 finalizações, o outro deu 3, 4 bolas na trave e passa, e a vida é assim.
né? Então, assim, futebol não é uma ciência exata, não se explica, a bola tem que entrar. E a gente tem que fazer de tudo para facilitar, e o jogador tem que ter a tranquilidade. Daí eu digo para vocês que é importante o público, que eu sei que sempre lota os estádios, mas apoiar até o final. Depois do final do jogo, as vaias, isso é tudo parte do jogo. Mas que apoie sempre os jogadores até o final, porque são esses caras, é esse grupo que pode manter o Bahia na primeira divisão e, ano que vem, tocar um projeto ainda maior. Rogério, boa tarde. Eduardo Costa, do Varelanet. Primeiramente, seja muito bem-vindo à Bahia e ao Bahia. Seja muito iluminado essa sua nova jornada. Muito obrigado. Falando um pouquinho taticamente, você é um treinador sua carreira é muito nova no futebol como treinador, mas você já mostrou uma variação tática muito grande durante a carreira. Fazendo o recorte do São Paulo, você já usou uma 4-3-3, uma 4-2-3-1, um 3-5-2 às vezes. O Bahia, principalmente com o Renato Paiva há um tempo atrás, foi muito criticado por fazer justamente essa variação tática. Às vezes usar uma 3-5-2, às vezes uma 4-3-3, gerava muitas críticas da torcida. Como você planeja montar essa equipe taticamente para se consolidar no Campeonato Brasileiro e evitar um rebaixamento? Olha, eu acho que primeiro eu tô com um dia só aqui. Tem jogadores, eu confesso a você, claro que a grande maioria eu conheço de outros clubes, daqui assistindo jogos. Tem jogadores retornando de lesão que eu não vi muito pouco e se faz necessário. Tem jogadores jovens que foram contratados e tem que observar todos os dias. Dentro da observação desses 3 dias, eu vou tentar montar minha primeira equipe no jogo contra o Curitiba da maneira que eu acho que nós tenhamos trocas, que nós tenhamos mudanças para o segundo tempo, que possam manter um sistema de jogo. E não dá tempo para eu treinar mais que um sistema de jogo em 3 dias. Nós vamos tentar focar em algo que seja feito para esse jogo, aproveitar esse histórico recente e o que mais a gente possa incrementar para esse jogo diante do Curitiba. Rogério, boa tarde. Boa tarde. Elton Serra, da ESPN. Eu lembro de uma entrevista sua recente, coletiva até, que você fala que quem sente pressão é o cara que acorda cedo, que vai trabalhar, que pega um ônibus, que realmente tem muito mais pressão do que você que faz apenas o seu trabalho. E você, no seu primeiro contrato com o São Paulo, você até fala que fez um contrato de 2 anos com o São Paulo, mas por parte do São Paulo só cumpriu 6 meses. No Fortaleza também o mesmo tempo de contrato. Você assina com o Bahia até 2025, né? Você falou aí do período de curto prazo, mas a gente sabe que no futebol brasileiro precisa-se de tempo. Aliás, no futebol precisa de tempo. E o Bahia já mostrou que não tem uma cultura, pelo menos o Grupo City, não tem a cultura da demissão, né? Vou pedir demissão por conta do Renato Paiva. Você acredita que esse tempo, né, já que é o seu trabalho e não é pela pressão que você exerce esse papel, esse período de 2 anos é o período ideal para que o trabalho seja criado, amadurecido e que dê frutos? E 2 anos é curto prazo no futebol brasileiro? Não, eu acho que... Pergunta interessante. Eu acho que 2 anos é um bom prazo no futebol brasileiro. De difícil cumprimento de contrato até o seu fim. É raro, né? Hoje no Brasil são raros os casos que um treinador permanece por tanto tempo. Eu acho que esses 3 meses são fundamentais para o futuro do Bahia. Eu acho que para o que ele quer construir, do que o grupo quer aportar no Bahia, do que estruturalmente o Bahia pode crescer. Eu garanto para você que se o Bahia conseguir suportar a pressão dos últimos 3 meses desse ano, em 2 anos, eu afirmo sem sombra de dúvida, pelo profissionalismo que eu conheço da empresa e pela capacidade de mobilização do seu torcedor, que o Bahia estará entre os 10 principais clubes do Brasil. Não estará colocado na tabela de classificação, já é um dos grandes clubes do Brasil, mas colocado em posição de tabela, com grandes chances de uma pré-Libertadores no futuro bem curto, de uma Copa Libertadores no futuro bem curto. Conhecendo o nível de profissionalismo das pessoas que aqui trabalham e o poder de mobilização da sua torcida, eu acho que em 2 anos o Bahia tem que ser muito realista em conviver com a Copa Libertadores. Boa tarde, Rogério Rafael. Seja bem-vindo. Você, enquanto jogador, sempre foi um líder.
E agora você exerce um papel de liderança um pouco diferente. Uhum. Eu queria saber se teve se existiu já em algum momento uma autocrítica, assim, por esses papéis diferentes, já te causaram problemas com os jogadores? E como solucionar isso, assim? Desculpa, não entendi a última parte. Como solucionar, se você... Toda pessoa que tem opinião própria, toda pessoa que escolhe uma direção, ela tem problemas. Se você tem uma posição política, você vai criar problema. Hoje no Brasil, com 50% da população. Se você tem uma opinião de cunho religioso, você vai ter um problema. Se você tem uma opinião formada dentro de um sistema de jogo, todas as pessoas que emitem opinião ou que trabalham e têm que decidir, tomar decisões, elas vão encontrar. Isso é natural da profissão. Principalmente numa profissão que demanda a paixão do torcedor, o emocional do torcedor. Então, para mim, isso é completamente compreensível. Qualquer escolha que eu faça, alguém de vocês vai ter um time diferente do meu. Aliás, talvez se eu colocar aqui para vocês escalarem o Bahia, vocês vão ter escalações diferentes. Então, eu vou ser conflitante com a opinião de algum de vocês. Mas isso está num pacote que envolve ser treinador de futebol. Então, eu, assim, entendo perfeitamente, entendo as opiniões de vocês, que poderia ser um outro, mas eu estou lá para trabalhar todos os dias e escolher o meu melhor dentro da minha visão. Por isso que eu fui contratado para essa posição. Boa tarde, Rogério. Marinho Júnior, Rádio Metrópole, seja bem-vindo. Muito obrigado. Rogério, você como jogador, como goleiro, você foi um exímio cobrador de falta. O Bahia não faz gol de falta há 7 meses. O futebol brasileiro está com o último gol foi marcado pelo Mugni, você tem um Juba que chegou recentemente, que bate bem na bola, mas é possível descobrir outro dentro do grupo, aprimorar isso e ter, quem sabe, um bom cobrador de falta no time? Claro. Eu hoje não consegui ainda, porque já estávamos muito cansados ao final do treinamento, mas amanhã a gente já inicia o processo de bola parada, que o Charles toma conta de bolas de escanteios, as faltas eu deixo para mim, porque ele não tem a mesma capacidade que eu tive de bater, mas de resto as bolas paradas vão ser trabalhadas, lógico. Eu não vejo o Bahia como um time que faz muito gol de bola parada, e nós temos que tentar mudar isso, sofrer menos gols, fazer mais gols, e também o espaço é aberto, eles vão ter que... Quem se dedica... Eu só bati faltas da minha vida porque eu puxava a barreira, botava lá e botava 100 bolas todos os dias e ia treinar. Um dia alguém viu eu fazendo e ele me escolheu para fazer. Aí eu não posso, eu juro, eu tô com uma lesãozinha na perna, para eu bater na bola já tá mais difícil. Também tô velho, ficando gordo, tal, tudo. Vou tentar emagrecer na Bahia. Mas sem dúvida isso é repetição. Não existe o cara que sabe e não sabe. Se chama repetição. Ninguém na vida, você só é melhor hoje na sua entrevista porque você já fez quantas? 200, 300, 400. Eu só fui melhor batedor de faltas no dia que eu repeti. Quando eu completei 15 mil faltas, eu bati minha primeira falta no jogo, mas eu repeti 15 mil vezes. E eu fui melhorando a cada vez. E nunca deixei de bater até o final da minha carreira. Tem gente que bate, faz um gol de falta, ele já não treina mais porque ele... Então tem que treinar. Isso é uma questão de repetição. A bola parada, eu posso garantir para vocês que não é só dom, não é só talento, é repetição. Rogério, aqui. Sim. Renan, TV Bahia, Sport TV. Eu queria saber de você o seguinte, você chega no momento, eu diria, de olho do furacão, talvez, vai ter, na sequência, 2 jogos contra adversários diretos. Vai ser muito trabalhando o aspecto emocional, também, por falta de tempo, e eu queria saber de você como é que está o grupo emocionalmente com a sua... Eu falei para vocês, o que eu vejo é um grupo um pouco tímido, um pouco mais calado, mas muito focado e muito concentrado em trabalho. Eu acho que por características individuais, né? Eu acho que por características do grupo, mas eu acho que também vai se soltar. A gente é o primeiro dia de contato, eu tentei brincar um pouco com eles hoje, como vocês viram no vídeo, né? E eu tenho certeza que eles vão. E eu acho que o atleta ele fica ansioso para dar a resposta dentro do campo. Então, o atleta, se ele conseguir essa primeira vitória, eu acho que até o jogador ele se solta mais no trabalho. Mas, repito, um grupo bacana de se trabalhar. Gostei do que eu vi, do comprometimento de todos. Que eles sigam assim até o último dia que a gente estiver aqui, porque é importante para a minha carreira, é importante para a carreira deles, é importante para o que o Bahia pretende construir na sua história em poucos anos. Oi, Rogério. No futuro. Boa tarde, Luiz Teres, canal da Arino Sena. 2 coisas. Primeiro, eu queria saber, em relação à sua comissão técnica, quem é que veio com você, as funções, sua dinâmica com a comissão técnica. Ok. E a outra pergunta, você falou que uma das soluções possíveis, prováveis, era simplificar a maneira de jogo. No momento. No momento.
se você puder dar uma pista do que poderia ser essa Você simplificação. tá atento, hein, cara? Bom, eu tenho o Charles que trabalha comigo. A minha comissão trabalha comigo desde 2017. O Charles como auxiliar técnico direto. Ele tem uma função também muito, muito importante nas bolas paradas. O Leandro é um menino que também já trabalhou, inclusive, aqui no Bahia. O Leandro trabalhou com o Mano aqui no Bahia, mas se aprimorou, fez curso comigo na CBF. Eu contratei um cara de desenvolvimento individualizado e também que auxilia em muitas coisas para mim na comissão. Tem o Nelson, que é um jogador que trabalhou comigo no São Paulo e que no desenvolvimento dos zagueiros, ele foi zagueiro durante muito tempo. E o Danilo, que é preparador físico, que é um cara muito motivador, mas sempre maluquinho, né? Que esse preparador físico tem que ser para motivar os caras para trabalhar, né? E ele é sempre tá trabalhando sempre no 220. Então, para essa motivação ser ainda mais especial. São essas pessoas que me acompanham praticamente desde o meu início da carreira. E a segunda pergunta, se eu podia te dar uma pista, eu acho que nós temos que simplificar coisas que podem trazer muito risco para a gente momentaneamente. Pronto? Encerrada. Já? Nossa, gente, vocês estavam inspirados hoje, hein? Poxa vida. Gente, muito obrigado aí. Tudo de bom para vocês, tá?